Olá, meus amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, focando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Vamos orar, amados irmãos. Pai de amor, muito obrigado por esse dia. Nós te agradecemos pela semana que se passou, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nos nossos lares, Pai. Abençoa, Deus, cada pedido de oração, cada pessoa, Deus, que quer aqui entregar, Senhor, todos os anseios, necessidades, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa estar visitando cada lar neste momento, guardando, protegendo de todo mal. Que a sua graça seja estendida por toda a sua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por bênçãos derramadas sobre nós. Te agradecemos pela tua palavra lida, Deus. Que realmente o Senhor possa ser o autor e consumador da nossa fé e possamos fazer tudo aquilo, ó Deus, que tenhamos que fazer durante os nossos dias, Pai, para o louvor da tua glória, Deus. Este é o pedido de oração que estou fazendo neste momento. Te agradeço, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical. Que possamos, Pai, te louvar, engrandecer o teu santo nome e aprender através da tua palavra com esta lição de hoje, ó Pai. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, que venha trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Sê conosco durante este dia e durante esta semana, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos agora ouvir um cântico em louvor ao Senhor e em seguida estaremos assistindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe e vos guarde. Uma ótima semana a todos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Boa tarde, povo de Deus. É um prazer poder entrar na sua casa, poder estar junto com você, aprendendo mais da palavra do Senhor. Estamos aqui para a nossa nova aula, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, para estarmos juntos, falando mais da palavra de Deus, estudando um pouco mais o papel da igreja. E o nosso tema é 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando e vamos continuar o ponto 2 da nossa lição, que é a marca 7 sobre disciplina. Disciplina. Esse é o assunto importante. Você tem a sua revista, pegue lá, vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra do nosso eterno Deus. Amém? Vamos então agora, no instante, fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção, a sua sabedoria para esse momento importante para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais um momento que nós estamos aqui reunidos. Obrigado por esse instante que nós podemos participar com alegria na Tua casa, junto com os demais irmãos, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, santa e verdadeira, ó Pai. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, venha realmente fortalecer a nossa fé cada vez mais, para que possamos estar firmes e fortes com o Senhor, jamais desanimando, jamais olhando para o lado, procurando ser uma igreja viva e verdadeira em Cristo. Cuida de nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Nós vimos aí, semana passada, algumas coisas sobre disciplina, né? Que disciplina é o ato de corrigir uma pessoa, estar alertando, ensinando acima de tudo. A ideia da disciplina que nós cremos, né? Não é jogar a pessoa fora ou expulsar a pessoa da igreja, cortar o mal pela raiz, não. É trabalhar com essa pessoa para que ele possa ser uma bênção, para que ele possa realmente ser restaurado do pecado pela qual ele cometeu, algum mau testemunho que ele deu, alguma coisa que ele vem praticando, né, a maneira como ele está vivendo, para que ele possa refletir, para que ele possa, acima de tudo, se firmar com Deus. Essa é a ideia da disciplina bíblica, tá? Então nós vimos que a disciplina, o que é disciplina, e vimos também
que a disciplina é algo bíblico. Jesus ensinou isso em Mateus 18, de 15 a 20, nós lemos esse texto. Eu vou ler novamente esse texto para vocês, para a nossa meditação. Mateus 18, de 15 a 20, que fala um pouco sobre a disciplina. Cristo estava preocupado também com essa questão importante, tá? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muito bem. Então Cristo fala aqui sobre a disciplina. Ele fala, se o irmão pecar, vai adverti-lo, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, amém. Você ganhou aquele irmão, você ajudou a restaurar aquele irmão, e aquele irmão está firme. Se não, que diz, toma contigo uma ou duas pessoas como testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então vai lá, conversa com ele. Se ele não te ouvir, leva duas pessoas. Se ele não ouvir essas duas pessoas, ou seja, é difícil uma pessoa que errou, que pecou, da qual você viu, e você leva outras pessoas que estão concordando com você, e é impossível a pessoa não dar ouvido. Se ele não der ouvido, ou seja, é sinal que ele não está querendo o quê? Restauração na sua vida. Então aí leve-o à igreja. E a igreja vai decidir o que vai fazer. Ou se afasta, ou se exclui. Pode acontecer várias vezes, várias coisas desse tipo. Então temos que tomar muito cuidado, né? Em todo o meu ministério, nós só tivemos duas exclusões. E foi assim, em último caso. A disciplina deve ser feita, a exclusão de um membro de uma igreja. O que é exclusão? É tirar do rol da igreja, da comunhão da igreja. A pessoa não faz parte mais da igreja, a pessoa não pode mais participar da ceia do Senhor, a pessoa não pode assumir cargos. Se ela quiser sentar, assistir os cultos, ela pode assistir tranquilamente. A igreja é pública, você não pode proibir dela entrar na igreja, mas ela vai ser uma pessoa tratada como uma pessoa, como se ela não te conhecesse mais a Cristo, como se ela tivesse abandonado o caminho. E no meu ministério todo, eu tive dois casos que nós excluímos. Claro que não vou aqui levantar todos eles, foi pessoas que não quiseram realmente serem restauradas, de serem tratadas, ou não ouviu mais pessoas e a igreja. Um dos casos foi um caso muito triste, que foi um senhor, ele tinha quase seus 70 anos, já de idade tanto avançada, homem que foi criado, viveu no evangelho por muitos anos, conheceu o evangelho por mais de 50 anos, ele conheceu o evangelho, desde a sua terra, ele, se não me engano, ele morava na Bahia, não sei, ele veio para cá, e muitos anos, conhecia bem a Bíblia e tal, e ele resolveu, uma certa vez, se amigar com uma senhora, e morar junto com uma senhora sem estar casado. Ele era viúvo, aquela senhora, não lembro bem se ela era divorciada, qual era a situação dela. Simplesmente ele concedeu que ela viesse morar com ele na sua casa. Nós conversamos com aquele irmão, nós fomos até ele. Na época eu estava na igreja, tinha eu e outro pastor. Nós fomos lá, conversamos com ele. Ele não ouviu, não aceitou a repreensão, mostrando para ele biblicamente que era errado. Que se ele quisesse casar com aquela senhora, ele era viúvo, ela também era desimpedida, talvez. E eu não lembro bem ao certo se ela era viúva também. Acho que era viúva também, parece. Ele podia procurar fazer o meio correto, casar no cartório. Depois nós da igreja podíamos fazer aí uma cerimônia, não precisa ser com festa, nada.
e ele poderia seguir seu caminho ao lado daquela senhora. Mas ele não quis. Ele achou que estava certo, que poderia fazer aquilo e tal. Nós fomos com alguns oficiais, conversamos com ele, alertamos ele, não ouviu. Inclusive tinha um dos oficiais, que era um irmão chamado Dantas, também um senhor de idade, diácono, muito velho na igreja. Né? Foi na primeira igreja que eu pastoreei, na Igreja Batista, lá em Grajaú. E ele também não ouviu. Ele disse que estava certo, pronto, acabou, e assunto encerrado, e que continuaria morando com aquela senhora. Resumindo, a igreja não teve outro meio. Nós levamos para a igreja decidiu que iria excluí-lo, porque realmente ele não ouviu a sua liderança, o seu pastor, ou pastores, e realmente achou que estava correto a maneira como estava fazendo. Ou seja, foi o último caso que nós o excluímos. Então, ou seja, disciplina é algo bíblico. Nós vimos isso no ponto 2 da lição. Né? Nós não podemos deixar, tá? Então, mas o que seria, então, no ponto... Vamos ver hoje o ponto 2 e o ponto 3, que é as implicações para a vida da igreja. Então, o que seria, então, disciplina, tá? O autor aqui, ele coloca alguns pontos interessantes. É claro que nós temos que olhar que o autor dessa lição é de uma outra denominação, talvez tenha uma visão um pouco diferente da nossa, mas aqui ele fala o seguinte: de forma ampla, disciplina eclesiástica é tudo que a igreja faz para corrigir o pecado em sua vida. Pregação, discipulado e aconselhamento. Então, ou seja, de forma ampla, né, disciplina é tudo aquilo que a igreja faz. Ele apresenta a disciplina de forma ampla, que seria a atuação da igreja. Disciplinar, em resumo, significa ensinar, significa instruir. Disciplinar não é julgar. Disciplinar não é condenar uma pessoa. Não é isto. Você procura ensiná-lo a servir ao Senhor com eficiência. Você visa ensiná-lo a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, como diz lá na grande comissão. Vamos ver lá Mateus capítulo 28, que é o texto fundamental que ele fala lá. Né? Ele fala assim, versículo 18, 19 e 20. 28, 18, 19... perdão, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, alcançando pessoas. Legal. Nosso objetivo como igreja é alcançar pessoas para Cristo. Isso em todas as nações. Seja aqui no Brasil, seja fora do país. Aqui não está dizendo você fazer primeiro no Brasil, depois fora. Mas é simultaneamente, tanto aqui quanto fora. Nós não podemos ir lá, talvez, mas tem pessoas que estão fora do país e temos que dar suporte para essas pessoas para alcançar a Cristo, contribuindo, orando por elas e tudo mais. Depois no versículo 20 ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ensinando a pessoa a guardar. Como é que eu ensino a pessoa a guardar tudo aquilo que Cristo ordenou? E aqui o autor fala uma coisa importante, que de forma ampla, no ponto 2, o que é a disciplina, ele fala: de forma ampla, a disciplina eclesiástica é tudo que a igreja faz para corrigir o pecado em sua vida. Pregação, discipulado e aconselhamento. Então, ou seja, pregação aí envolve tanto a pregação em si, quanto o ensino na igreja, quando nós preparamos ali a mensagem, a aula bíblica. Aí fala o discipulado, quando você prepara a pessoa nos primeiros caminhos da fé cristã. Você dá suporte, dá entendimento, ajuda aquela pessoa a se fortalecer e a conhecer mais com o objetivo a fé cristã. E aconselhamento, que seria você estar ali pastoreando, cuidando das pessoas, né? Trazendo conselhos preciosos, tentando levantar o abatido. Quando a pessoa está abatida, desamparada ou sem direção, você sentar, conversar e tentar que ela possa se reerguer. Então, disciplina envolve isso. Seria muito fácil um membro cometer uma falta grave, talvez, algo de mau testemunho, sei lá, de repente brigou com o irmão, sei lá, tomou uma atitude que não condiz com a vida cristã. A gente pegar simplesmente, tirar ele, excluí-lo, tirar ele do rol de membros ou encostá-lo e não fazer mais nada. Ou seja, ele vai continuar no pecado.
ele pode continuar no pecado, porque talvez ele não vai se arrepender, ou não vai entender por que isso está acontecendo. Ou pode achar que a igreja está sendo preconceituoso, a igreja está agindo errado contra ele, exagerando na sua disciplina contra ele. Mas disciplina é ensinar, é aconselhar, né? Falar do que Deus quer, alertar a pessoa do seu erro, tá? Do seu erro. Então a igreja é importante isso aí, tá? Depois o autor aqui coloca também na página 63, nesse ponto, o que é a disciplina, no terceiro parágrafo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: contudo, é bom ressaltar que a disciplina não deve ser uma opressão apressada ao capricho da liderança. O ambiente da igreja não deve ser de legalismo policial, em que as pessoas inventam pecados para expulsar os outros. A excomunhão não deve ser entendida. A excomunhão não deve ser entendida como enviar a pessoa para o inferno. O juízo final pertence a Deus. Nosso trabalho hoje é de proclamação. Nós alertamos, rogamos, suplicamos que as pessoas se reconciliem com Deus. Esse é o alvo. Devemos buscar uma disciplina compassiva. Olha só que interessante que o autor coloca aqui, né? Que a igreja não é um corpo policial, né? A igreja não é um local onde estamos ali para julgar as pessoas. Aqui diz que o juízo final pertence a Deus. Pertence a Deus. Nosso trabalho é, acima de tudo, suplicar, rogar, alertar, para que a pessoa realmente se conscientize do seu erro, se arrependa do seu erro e volte-se para Deus. Então a disciplina tem esse objetivo. É claro que vai ser necessário, muitas vezes, afastar a pessoa, pedir a pessoa cometeu um mau testemunho, e a pessoa tem que ser afastada, ela não pode ficar na frente pregando como se estivesse tudo numa boa lá, né? Não, a pessoa tem que ser corrigida, porque tem a ver com o testemunho da igreja. A igreja, onde ela está inserida, ela tem um testemunho a dar, para que as pessoas ao redor, as pessoas que estão olhando para a igreja, vejam que ali é um povo diferente, um povo fiel, um povo que serve ao Senhor. Então nós temos que se preocupar sim em ser sal da terra e luz do mundo. Assim a Bíblia nos chama para isto, tá? Depois ele fala aqui alguns pontos que eu queria ressaltar com vocês, fundamentais. Então, o que seria a disciplina? Então, o autor ele colocou alguns pontos que eu comentei com vocês, que são: primeiro, amor pelo indivíduo, para que seja alertado de seu estado e engano. Então, ou seja, quando nós disciplinamos alguém, chamamos alguém para que possa refletir de como está vivendo, como está praticando, o que está praticando, que a sua vida tem sido não tem sido coincidente com a palavra de Deus, não está coincidindo com a palavra de Deus. Então, ou seja, nós, acima de tudo, demonstramos amor para o indivíduo, né? Amor para que ele possa ser alertado. Então, quem alerta, ama. Mas quem alerta, ama a pessoa. Claro que você está alertando com amor, não julgando, dizendo que ela é do demônio, que ela não pertence ao corpo de Cristo, não é isso, tá? O autor coloca aqui na revista um ponto dizendo que a igreja deve, então, revogar sua confirmação de profissão de fé. Eu não penso dessa maneira, que quando nós chamamos uma pessoa e disciplinamos uma pessoa, nós estamos dizendo porque ela não conhece a Cristo, que ela não se decidiu por Cristo. Isso vai contra o que a Bíblia diz. Nós não podemos dizer quem vai subir ou quem vai descer, né, do céu, quem vai ser condenado ao inferno. Não quer dizer isso. A decisão é algo muito pessoal da pessoa. Mas nós estamos ali fazendo o melhor para que ela reflita, para que ela possa entender que a maneira como ela vive não deve ser assim. De repente a pessoa está passando por uma crise espiritual. Na nossa vida cristã, há momentos de fraqueza espiritual, de crise espiritual, e essa pode ser uma das razões, tá? O amor pela igreja, para evitar contaminação e proteger as ovelhas mais fracas. Então, ou seja, vamos supor que eu deixasse aquele senhor que se amigou com uma senhora, foi morar maritalmente com uma senhora, sem estar casado. O que isso pode gerar na vida da igreja? A igreja concorda com esse tipo de prática.
Um jovem pode decidir ir morar com a sua namorada. E assim por diante. Ou seja, nós abrimos precedentes na igreja. A igreja tem um padrão a seguir. É claro que todos nós somos pecadores, mas nós temos um padrão. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser irrepreensíveis, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa sem erro, mas ser uma pessoa que está seguindo um padrão bíblico de vida cristã. Então, disciplina é amor pelo indivíduo e amor pela igreja, para evitar que isso prolifere na igreja, que a igreja possa mais pessoas falhar na sua caminhada, né? E depois vemos que amor pelo mundo, para preservar o testemunho da igreja de Cristo. Então, ou seja, quando nós disciplinamos alguém, nós estamos preservando o testemunho da igreja perante a sociedade. A nossa igreja, onde ela está inserida, ela deve dar um bom testemunho ali, para que as pessoas contem, como diz lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, fala que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Ou seja, era uma igreja que as pessoas olhavam e falavam, não, realmente aquele povo é um povo fiel, um povo que segue ao Senhor. Então, é um amor pelas almas perdidas ao nosso redor, tá? E quarto, amor por Cristo, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. E Romanos 2:24 mostra ali um exemplo interessante que fala sobre isso, tá? Que eu vou ler para vocês. Romanos 2:24, que diz o seguinte: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só, né? Paulo falando de pessoas que eram judaizantes, que diziam que teriam que guardar toda a lei para ser salvo, e assim estavam blasfemando o nome de Cristo, porque Cristo pregava a graça. Cristo chamou o homem ao arrependimento e à salvação, né? Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui que você pregar o evangelho distorcido é também blasfemar, né, contra o nome de Cristo. Quando fala de disciplina, não é somente de pecados. Por exemplo, nós podemos ter pessoas no nosso meio que começou a crer diferente. Vamos supor que um crente está negando a doutrina da Trindade, que é uma doutrina fundamental da nossa fé, da qual nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Vamos supor que a pessoa crê, começa na igreja, vamos supor que ele, um exemplo, ele é um professor de escola dominical, e ele começa a ensinar que a salvação pelas obras, não pela graça. Ou começa a ensinar o relativismo, onde todas as religiões são boas, maravilhosas, e todo mundo vai ser salvo no final das contas, que a salvação não é através de Jesus. Como é que nós podemos deixar essa pessoa lá na frente? Nós temos que discipliná-la, alertá-la, exortá-la, para que ela possa se reaver o que ela está ensinando, que é uma doutrina contrária à palavra de Deus, seja qualquer doutrina fundamental da fé cristã, ou daquilo que nós acreditamos. Ou seja, nós disciplinamos aquela pessoa, e a ideia é que ela possa repensar o que ela está pregando, o que ela está ensinando, e que ela possa, acima de tudo, voltar a acreditar naquilo que nós acreditamos, que nós cremos, que faz parte da nossa confissão de fé. Então isso pode comprometer o testemunho, a pregação, e até mesmo isso, como eu coloquei para vocês no ponto 2, aqui o amor pela igreja, isso pode fazer o quê? Pode gerar uma contaminação na igreja. E a igreja passar a crer de uma maneira diferente do que diz a palavra de Deus. Vamos supor que a pessoa chega e fala assim, pastor, eu não acredito mais na Bíblia. É uma pessoa, um líder da igreja. Ela tem que ser disciplinada. Ela vai ter que ser alertada. E se ela não ouvir a mim como pastor, aos nossos oficiais, ao conselho da igreja ou à igreja, ela infelizmente será excluída. Por quê? Porque nós não podemos ter pessoas que creem de uma maneira diferente daquilo que nós acreditamos, e principalmente das doutrinas fundamentais, né, da nossa fé. Amém? Então, são esses pontos que eu queria ressaltar para vocês, né? Que é, acima de tudo, o amor pelo indivíduo, o amor pela igreja, o amor pelo mundo, ou seja, para as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem a Cristo, e o amor por Cristo, acima de tudo. Porque nós não podemos tomar o seu santo nome em vão. Quando nós damos um mau testemunho, nós estamos também difamando o nome de Cristo, né, e deixando o seu nome em vão. Então isso é fundamental, nós estarmos assim, entendendo, né, e que a disciplina é algo fundamental
que a disciplina visa, acima de tudo, resgatar, restaurar, fortalecer a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o ponto 3, que diz implicações para a vida da igreja. Então, quais são as implicações da disciplina na vida da igreja? Então, o autor aqui coloca 2 pontos fundamentais nesse tópico que ele coloca aqui, que é: esteja aberto à exortação. Quando pensamos em disciplina, nosso orgulho nos leva sempre a pensar no pecado dos outros. Mas primeiro precisamos cuidar da trave em nossos olhos. Olha que interessante. Olhar para a trave dos nossos olhos. Precisamos ter postura humilde e estar aberto a ser corrigidos pelos outros irmãos da igreja. Hebreus 3, 12 e 13 ensina que o pecado é enganoso e que para isso precisamos que nossos irmãos nos exortem a cada dia. Vamos ver esse texto? Hebreus 3, de 12 a 13. Vamos ver o que diz esse texto? Olha que o autor dos Hebreus diz aqui: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, olha o que o autor fala aqui: tende cuidado. A disciplina visa cuidar da igreja. Como eu falei para vocês, a disciplina não é que torne a igreja um tribunal onde julga os cristãos. Nós seremos julgados no juízo final. Todas as nossas obras serão pesadas, apresentadas diante do Cordeiro. Então nós temos que se preparar para estar diante de Cristo. Ele virá para julgar vivos e mortos. Isso a Bíblia nos ensina. Mas temos aqui que tomar cuidado para que não aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil, todos sabem, de muita heresia surgindo por aí, muitas doutrinas erradas. Tem muitas igrejas que começaram com pessoas que foram excluídas da sua igreja. Por quê? Porque começaram a pensar de maneira distorcida. Se você olhar, por exemplo, muitas seitas começaram com pessoas que saíram das igrejas ou foram excluídas das igrejas e montaram uma igreja, uma religião, alguma organização conforme o seu pensamento, não conforme o que a Bíblia diz. Então, é fundamental nós tomarmos cuidado e exortarmos mutuamente, cada dia, uns aos outros, para que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado. Então, se tal pessoa tem algum problema sério, e há pessoas que têm fraquezas espirituais que tem que ser tratado, tem que ser aconselhado, ter o aconselhamento pastoral. E muitas vezes vai ter casos, irmãos, que a pessoa vai ter que ser encaminhada para tratamento psicológico. Porque a pessoa muitas vezes tem uma fraqueza na sua vida, que precisa ser tratada acima de tudo. Tratado, para que ela possa assim ser fortalecida no Senhor. Nós não podemos abandonar os nossos soldados que estão na batalha, mas acima de tudo levantá-los. Depois ele fala aqui: e seja disposto a buscar seu irmão. Olha o que fala aqui: Paulo nos instrui a buscarmos corrigir em espírito de brandura, se algum irmão for surpreendido em alguma falta. Gálatas 6, versículo 1. E para concluir, eu vou ler aqui a conclusão que o autor deixou aqui na revista, que eu achei interessante que ele coloca aqui. Então, a conclusão, o autor aqui ele coloca algo importante que eu queria ler para vocês, tá bom? Está aparecendo aí na tela, você poderá assim acompanhar, que ele fala o seguinte: disciplina bíblica é um assunto difícil, mas ela é bíblica e amorosa. Então, ou seja, é um assunto muito difícil, com certeza. A disciplina é algo duro, difícil. Bom seria se nós não pudéssemos afastar ninguém, disciplinar ninguém ou excluir ninguém. Isso seria maravilhoso. Mas, infelizmente, a igreja pode acontecer isso, está sujeita a isso. Tá? Mas ela é bíblica. Então, ou seja, não pense você que é um princípio antibíblico. Nós vimos vários textos na qual Paulo fala que nós devemos disciplinar pessoas, na qual o próprio Cristo falou que deveríamos disciplinar as pessoas que não estão andando no caminho correto do Evangelho. Tá?
Então ela é bíblica. Nós não podemos ser uma igreja que feche seus olhos para o pecado. Nós não podemos agir assim, tá? Ela é amorosa. Acima de tudo, temos que demonstrar amor com isto. Por mais que seja duro, muitas vezes, mas nós temos que demonstrar amor, tanto como eu falei para vocês, pela igreja, pela pessoa que está ali em questão, pela igreja, pelas pessoas ao nosso redor, para que o evangelho possa crescer e possa alcançar muitas vidas. É uma implicação do evangelho e promove a saúde da igreja. Então, uma igreja saudável, como nós estamos tratando aqui, né, marcas de uma igreja saudável, é uma igreja que está preocupada com a vida, com o caminhar, com o testemunho de cada um dos seus membros. Hoje nós vemos igrejas onde as pessoas, muitas vezes, vivem de qualquer maneira, uma vida dupla. E muitas pessoas acabam indo para igrejas, megas igrejas grandes, que lá ele vai ficar isolado no seu canto e ninguém vai saber quem ele é, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, e assim por diante. Muito bem, a igreja cuida do seu rebanho. É cuidar, é direcionar, é ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim é a vida da igreja, tá bom? Ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as nações. Alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir. Quando nós chamamos uma pessoa e disciplinamos uma pessoa, estamos alertando ela para que ela possa estar corrigindo a sua falta, né, corrigindo a sua vida. Por quê? Porque um dia ele comparecerá perante o tribunal de Cristo. Todos nós, a começar por mim como pastor, eu vou dar conta de cada ovelha que Deus cuidou, que Deus confiou em minhas mãos. Eu vou dar conta da igreja. Se a minha igreja se afastar do evangelho e seguir o evangelho distorcido, como por aí está acontecendo em muitos lugares, Deus há de cobrar de mim. Eu estarei perante o Cordeiro e serei julgado. Não que eu serei julgado se eu sou apto ou não de ir para o céu. Porque a salvação, meus irmãos, é pela graça. A Bíblia diz claramente em Gálatas 1:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. As obras não salvam ninguém, tanto é que Paulo fala, não por obras para que ninguém se glorie. Mas eu serei julgado, porque lá no céu nós receberemos o galardão. Paulo usou um termo interessante, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo usou a mesma palavra dos tribunais quando havia os Jogos Olímpicos, onde as pessoas, naquele tribunal dos Jogos Olímpicos, eles premiavam aqueles que competiram, porque as Olimpíadas começou na Grécia Antiga, todos sabem, né? Então nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e daremos conta do que nós fizemos, tanto bom quanto mal. Nós temos que dar conta perante Deus. Então, quando nós disciplinamos alguém, chamamos alguém, divertimos alguém, claro, com amor acima de tudo, nós estamos alertando ele o mais importante, porque ele participará de um julgamento ainda maior que está por vir. Né? E protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra, o nome da igreja. Né? Nós recebemos, né, o nome de Cristo. Nós seguimos a Jesus. Será que eu posso falar assim como Paulo falou? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Você chegar para um irmão na igreja, uma pessoa que você está discipulando, e falar assim, olha, pode imitar a mim, porque eu tenho imitado a Jesus. Isso é algo muito sério. Que realmente é uma pessoa que tem a vida com Deus, caminhando com o Senhor, que pode falar isso. E Paulo foi um grande servo do Senhor, que realmente perseguiu a igreja, mas depois se arrependeu do que fazia e que se tornou um grande baluarte do evangelho, um grande exemplo de fé que nós temos, tá bom? Então essa é a conclusão que eu queria deixar para vocês. Nós terminamos a aula hoje, né? Essa aula tão importante sobre disciplina. E não perca a próxima aula. Nós teremos a nossa próxima aula, a próxima lição. Eu vou mostrar para vocês aqui na revista, tá? Que é sobre discipulado. A nossa lição 10. Olha, estamos caminhando bem. Estamos na lição 10, que será essa aqui, discipulado. Que você possa, assim, estar participando, leia a lição, tá? Estude e que você possa, assim, colocar em prática na sua vida aquilo que nós temos aprendido. E quando mais nós colocamos em prática a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus,
com certeza nós teremos uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que vive a palavra. Vemos dias difíceis, dias de turbulência, dias de pessoas que estão se afastando do evangelho, pessoas que estão indo atrás de outros evangelhos. E a Bíblia tem a resposta certa para as nossas vidas, para o momento que nós vivemos, inclusive. A Bíblia tem a resposta certa. E ela é a nossa lâmpada, ela é aquela que direciona a nossa vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos aí na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, nosso culto de oração e também no nosso culto presencial. Estamos tendo nosso culto presencial. Ainda não temos todos os irmãos ali conosco. Claro que nem todos podem participar ainda. Alguns estão no grupo de risco. Mas se você sentir no coração, esteja conosco. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que você possa se sentir seguro, para que você possa cultuar a Deus com liberdade, com segurança. Como é bom estar ali. Eu afirmo para os irmãos que é maravilhoso estar cultuando a Deus presencialmente. Não há algo melhor do que isso. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, então, encerrando este momento. Ó Deus, obrigado por essa aula, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa, Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja. Abençoa, nos dê sabedoria, para que possamos ser uma igreja saudável, firme e forte nos teus caminhos. Oramos por cada vida da tua igreja, cada irmão, que o Senhor abençoe cada um deles, ó Pai, para que eles possam permanecer firmes com o Senhor. Venha estar conosco, fortalece a nossa fé. E abençoa, Pai, a nossa semana que está se iniciando, que seja uma semana ricamente abençoada por Ti. Proteja-nos de todo mal, dessa doença terrível, Pai, que é o coronavírus. Que nenhum mal aconteça com a Tua igreja, com cada família. Conforte o coração daqueles que perderam os seus familiares, ó Pai. Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, confortá-los e fortalecê-los. Esteja conosco e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Literalmente nós não somos desse mundo, e a Bíblia nos afirma isso. Nós somos estrangeiros em terras estranhas. Literalmente vai chegar o momento em que nós vamos voltar para casa. E esse povo que faz barulho, que às vezes incomoda vizinhos, que às vezes serve de chacota, vão ser procurados um dia. Quando houver o arrebatamento, muita gente vai procurar um irmão para uma reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Povo barulhento. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está
Aquele povo foi-se embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando um irmão para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento, que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Eu quero ver a igreja. Onde está aquele povo? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Aquele povo foi-se embora pra Sião.